Se você sente que você está preso repetindo sempre os mesmos erros, mesmo tentando mudar, essa aula é para você. Hoje eu vou te apresentar um plano concreto de como usar filmes, séries, músicas e livros para você finalmente quebrar esses ciclos e encontrar uma nova forma de lidar com os seus problemas. A ideia é que você desenvolva a capacidade de parar de falar sim quando você quer falar não, e sem passar várias noites se culpando por fazer isso. É também te ajudar a desenvolver a capacidade de perceber mais rapidamente quando alguém está drenando a sua energia, antes de você se envolver demais com ela e acabar se machucando de novo. E tomar decisões importantes sem ficar semanas travado, revendo mil cenários na sua cabeça e mesmo assim não conseguir sair do lugar. Essas são situações que a gente vai repetindo, repetindo e repetindo na nossa vida, sem conseguir exatamente como quebrar esse ciclo. Para te mostrar como que isso funciona na prática, a gente vai analisar o filme divertidamente de um jeito que talvez você nunca viu antes. E você vai entender como que essa análise pode ser o começo de uma transformação real que você gostaria de ter na sua vida. E o melhor de tudo é que é de uma forma leve, divertida e eficiente. Mas antes de começar, eu preciso ser sincero e dizer que essa aula aqui não é para todo mundo, porque não é para quem consome filmes, séries, músicas e livros apenas como entretenimento. Não é também para quem está buscando uma resposta mágica para todos os seus problemas. Também não é para quem não está disposto a encarar alguns desconfortos emocionais para lidar com as verdadeiras questões que a gente precisa olhar. Então, se você está buscando uma resposta simples que vai resolver seus problemas de uma hora para outra, pode fechar o vídeo que não é para você. Mas é para você que percebe que está preso em padrões emocionais que você não consegue mudar e fica sempre voltando para o mesmo lugar. Também é para você que percebe que repete os mesmos erros em relacionamentos, amizades, no trabalho, com a família. Também é para quem se identifica com o personagem, mas que não sabe exatamente como usar isso a seu favor. E é principalmente para quem sente que precisa de novas formas para enxergar a vida, porque as respostas que está tentando não estão funcionando. Então, tudo que eu estou falando aqui parece muito maravilhoso, né? Talvez pareça até uma solução mágica, mas eu vou te mostrar agora depoimentos de pessoas que usam esse método, esse plano concreto que eu criei para destravar a vida delas. Então, você vai ver que realmente é possível que aconteça. Então, dá uma olhada aí. Nem autoestima eu tinha para começo de conversa. E hoje em dia minha autoestima tá. A oficina ajudou muito e a academia também. É porque, assim, eu saí de um relacionamento de 5 anos, soube que ele me traía, soube que ele tá pra ser pai, que era um grande sonho, é um grande sonho na minha vida. E eu saí, eu tava meio louca quando eu terminei, assim. Eu lembro como foi cada detalhe, assim. Ainda é muito vívido na minha cabeça, muito vivo na minha mente, porque foi uma coisa que me marcou muito. No meio de um carnaval, no meio da família, a gente discutindo. A gente tava num período que tava brigando muito. Eu tava insegura com a amizade dele com a outra, com a uma amiga do trabalho, que por sinal é a atual dele e que está esperando o filho dele. Quando chegou assim perto do carnaval, eu decidi terminar com ele. Foi de tanta briga, de tanta coisa, de me sentir sozinha, desvalorizada. Eu cheguei num ponto que eu ficava orando, pedindo a Deus, assim, Deus, eu queria que ele me traísse e me dissesse do que ficar nessa dúvida do que acontece lá. Para ele estava tudo bem. Só que para mim, que estava ali na insegurança, me sentindo sozinha, porque enquanto ele saía com ela para beber, para caminhar, eu estava sozinha. Eu estava em casa, preocupada, sabe? Querendo notícia dele, alguma coisa assim. Eu não estava nem me reconhecendo, porque assim, eu já tive outros namoros antes, que também não foram relacionamentos saudáveis, mas eu nunca cheguei a ficar no ponto como eu fiquei com esse. Eu não tinha vontade de fazer mais nada, eu não tinha prazer nenhum com ele. Meu brilho foi embora, né? O brilho individual de todo mundo. E agora eu tô sentindo esse brilho voltar. Hoje, agora, assim, desde que eu iniciei a academia, a oficina da mente pra cá. Não foi nem a academia, foi a oficina mesmo que me ajudou. O apoio de todo mundo ali, do pessoal. E realmente, tudo que eu mais queria era virar essa chave, mas eu não tava conseguindo, até porque eu tava muito presa ainda. A oficina me ajudou muito a ver que eu não tive culpa. Foi, na verdade, um dos primeiros lugares que, de fato, me acolheu sem. Porque, assim, minhas amigas me acolheram, mas aquele acolhimento julgando ele. E a oficina da mente não, olhou só pra mim. Tipo, tudo faz, tudo bem, ele errou, ele é o culpado. Mas, cara, você tá precisando de ser olhada agora. Coisa que eu não tinha sentido ainda. E, sei lá, a oficina da mente, se eu for falar que eu vou me emocionar, viu? É difícil falar, assim, da oficina da mente, de tudo que ela já fez. Eu não consigo colocar em palavras, assim. Mas é um lugar onde eu me sinto acolhida, onde tem dias que eu enjoo de mim mesma, eu sinto que ninguém enjoa. Sinto acolhida, é um lugar onde eu vejo que eu sou capaz. Coisa que eu comecei a fazer após também. A oficina me ajudou muito, me deu esse gás para ir atrás de uma pós. E me fez acreditar que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, inclusive de mandar currículos.
Acho que o que resume a oficina para mim é o se permitir. A oficina me fez ver que eu consigo se eu me permitir. Eu sou capaz se eu me permitir. Porque eu consigo ali ser humana, eu consigo ser psicóloga, eu consigo ser amiga, consigo ser um pouco de tudo que eu gosto de ser de bom, buscando me permitir. E eu, inclusive, foi a oficina da mente que fez a maior parte, assim. A psicóloga ajudou também, vai, tem que ter o demérito também, o mérito dela. A me permitir perdoar o meu ex. Quando eu entrei pra oficina da mente, eu tava passando por um divórcio. E assim, mesmo já tendo passado por várias fases do luto, o meu emocional ainda tava muito quebrado. E eu tava passando por uma fase de transição entre conseguir superar os dias ruins e ficar bem, me manter bem. Uma coisa que eu gosto muito e que sempre me fez muito bem é o cuidado que eu tenho com a minha aparência. Fazer as unhas, o cabelo, estar maquiada. E assim, enquanto eu passava por essa fase do divórcio, eu perdi essa parte de mim. Eu tava cada vez mais triste e acreditando que essas pequenas coisas que me faziam bem, que me resgatavam no dia a dia, eram apenas futilidades. Aí, quando eu entrei na oficina, o meu foco era cuidar do meu emocional, conseguir me entender e me reconstruir como pessoa. A análise do filme A Substância, ela me trouxe uma visão desse tema que me resgatou. Resgatou quem eu gosto de ser, toda a futilidade que eu me convenci a acreditar que era desnecessária para viver, como ir pra academia, cuidar do meu corpo, me olhar no espelho, tirar uma foto, me ver como uma mulher bonita. Pequenas coisas, assim, que me fazem muito bem, mas que foram se perdendo por causa da tristeza em que eu tava submersa, né? Depois que eu assisti a análise da substância, eu voltei a ter meus hábitos de cuidado comigo mesma. Eu voltei a ter um orgulho do que me faz bem, do que eu faço para cuidar de mim. E não me importar muito com a opinião de terceiros sobre como eu me escolhi para me reconstruir, para voltar para mim mesma. Então, agora sim, quando as pessoas falam, meu Deus, mas você treina todo dia. Eu falo, sim, eu treino sim, eu treino todo dia. Nossa, mas você vem maquiada trabalhar todo dia. Sim, eu venho sim, me faz bem, é bom pra mim. E antes eu tinha uma desculpinha, assim, eu falava, ah, não, né, por causa da saúde. Ah, não, eu quero envelhecer bem. Realmente tem essa questão. É por causa da saúde, é porque eu quero envelhecer muito bem. Mas tem a questão que simplesmente me faz bem e se me faz bem não precisa ser justificado para os outros. E a análise da substância, ela me trouxe essa segurança de poder ser eu, de não ter vergonha de cuidar de mim. E muitas análises da oficina da mente, elas vão sempre trazendo um pouquinho de algo que você precisa olhar para dentro de você e resgatar. E a substância, eu acredito que foi a que mais me resgatou. Eu sou a Emanuele, eu tenho 23 anos, eu faço parte da oficina da mente, porque eu tava um período assim que eu tava muito precisando de ajuda, só que eu não tenho como ir atrás de um psicólogo ou alguma coisa assim pra fazer terapia nesse momento agora. E aí eu fui atrás do que eu conseguia fazer no momento, que era entrar na comunidade da oficina da mente. Por muito tempo eu estive ali num relacionamento. Eu tava vivendo um relacionamento tóxico. Na visão do outro ali, sempre era eu a culpada. Sempre, tipo, alguma situação que acontecia que me chateava. O problema sempre era eu, porque eu ficava chateada por nada. Quando a gente tava ali no final da relação, eu já tinha tido muitas aulas ali da oficina da mente. Já tava começando a pensar melhor sobre as questões de emoções, eu já não estava mais me culpando tanto, me martirizando tanto, eu já estava mais aceitando elas, pensando, tipo, não, porque minhas emoções são as minhas emoções, eu não tenho como tirar o que eu sinto. E se o meu ex ali não tem a capacidade de escutar o que eu tô sentindo sem levar pro pessoal, sem querer discutir, e querendo me culpar pela forma que eu tô sentindo, aí não vale a pena. Então, de certa forma, isso tudo também me ajudou a deixar um relacionamento que não estava sendo bom pra mim, né? De aceitar que a culpa não era minha inteiramente. Não era eu a culpada de todas as coisas. E eu acho que isso tirou um peso, assim, dos meus ombros, de poder olhar pra dentro de mim e não ficar me martirizando pelas emoções que eu sinto, dada alguma situação, assim, que acontece. E as aulas da oficina realmente me ajudaram muito a enxergar isso. Até pra não ficar me culpando, assim, tipo, eu poderia ter feito melhor, talvez foi culpa minha que a pessoa agiu de tal forma, que não fui boa o suficiente. E às vezes não é isso, né? Às vezes é a natureza da pessoa e não é culpa minha.
muito legal, né? Eu fico realmente bastante emocionado quando eu vejo esse tipo de depoimento, porque eu convivi por bastante tempo com uma pessoa bem próxima a mim, que era o tipo de pessoa que todo mundo queria ser. Porque ele era inteligente, engraçado, tinha uma carreira de sucesso, uma família estruturada. Quem é que não queria ter tudo isso, né? E acho que o trabalho dele era o ponto forte. Sempre ouvi histórias dessa época dele. Uma delas se repetia o tempo todo. Ele nunca tinha sido demitido. Mesmo que ele tenha trocado de empresa algumas vezes, ele sempre saía por escolha própria para buscar uma oportunidade melhor. Então ele nunca era rejeitado. Mas alguma coisa aconteceu em algum momento da vida dele. Eu não sei dizer exatamente o que, só sei que alguma coisa aconteceu dentro dele e as coisas começaram a desandar. Ele saiu de um emprego e nunca mais conseguiu outro. E ele era ainda super jovem, tinha por volta de uns 40 anos, tinha um super currículo, mas mesmo assim as portas que super se abriam sempre se fecharam de uma hora para outra. No começo o pessoal falava que era uma fase, mas hoje a gente sabe que não era. As notícias de conflito começou a aumentar na casa dele, o mau humor era cada vez mais frequente, ele começou a se isolar cada vez mais e aos poucos ele aumentou a frequência e a quantidade de bebida. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas foi como se eu estivesse vendo uma pessoa desbotando aos poucos, até que ele se tornou irreconhecível. E eu vi desde muito cedo o desmoronamento de uma pessoa que tinha tudo para ter uma vida tranquila e feliz, mas que acabou mergulhando num fim triste, solitário e doloroso. E foi assim que eu aprendi de uma forma quase que traumática o perigo de negligenciar a própria saúde mental. Mesmo que eu fosse jovem na época, eu conseguia perceber que o que desmoronou não foi exatamente as coisas externas dele, mas sim algo interno. Talvez esse não seja o motivo de eu ter começado a fazer terapia com 16 anos, mas com certeza foi uma das razões de eu fazer até hoje e não pretender parar tão cedo. Não quero dar oportunidade do meu roteiro de vida se repetir como foi igual o dessa pessoa. É cruel demais. E eu sei, por experiência própria, como que a terapia pode evitar que isso aconteça. Mas também sei como que ela é inacessível para muitas pessoas. E durante a minha carreira profissional, sempre martelou uma pergunta na minha cabeça: como promover saúde mental para o maior número de pessoas se a terapia ainda é um luxo? Essa resposta começou a se formar na minha cabeça uns 5 ou 6 anos atrás, mais ou menos. E começou de uma forma bastante curiosa, inclusive. Eu tava em casa, de boa, sozinho, ouvindo música, até que uma hora começou a tocar Borboletas, do Vitor e Léo. E aí, de repente, eu comecei a chorar muito. Eu não sou uma pessoa que chora fácil, mas nesse dia eu comecei a chorar de soluçar só de ouvir essa música. Eu não sabia explicar o motivo que estava acontecendo, mas aquela música tocou em alguma coisa dentro de mim que fez com que eu entrasse em contato com várias questões internas que eu tenho. E aí, claro, né? Eu levei essa experiência pra terapia e aí eu descobri que a letra e a melodia da música tocou em um lugar em mim que eu nem sabia que existia. Foi aí que caiu a ficha que a arte tem esse poder. E diferente de muitas formas de autocuidado, ela é acessível. E assim nasceu a Oficina da Mente. O resultado da junção de 3 coisas: o impacto de ver de perto a ruína emocional de uma pessoa que eu amava, a decisão de me cuidar para não seguir o mesmo caminho e a consciência de que a arte pode ser o caminho para isso. E agora a minha missão é fazer com que o maior número de pessoas participe desse projeto e assim tentar evitar com que as pessoas destruam a própria vida por não cuidarem daquilo que faz toda a diferença entre ter uma vida boa e se afundar, que é o nosso emocional. E aí, beleza, você vai lá, tenta cuidar da sua saúde mental, mas a grande maioria já comete o maior erro no começo, que é, ironicamente, a de querer melhorar. Quanto mais você quer mudar, mais chances tem de dar errado. Porque daí a gente cai lá naquela síndrome da solução mágica. A ânsia desesperada de melhorar rápido leva a gente a buscar soluções imediatas que só mascaram ou pioram o problema. Porque pense em uma mãe que acumula um monte de dívidas porque tem que sustentar os filhos, discute o tempo todo com o marido que eles não concordam com a forma que um e o outro educam os filhos, e ela sempre se sente sozinha porque não se sente vista e nem ouvida pelas pessoas dentro de casa. E o que ela mais quer é mudar. Ou melhor, o que ela mais quer é parar de sentir essa angústia. E aí ela procura soluções rápidas para tentar aliviar o que ela está sentindo. Isso dá errado porque os alívios imediatos te afastam do que pode fazer você realmente mudar. Para essa mãe, por exemplo, pedir uma comida no iFood pode trazer conforto por alguns minutos. Fazer compras impulsivas pode dar a sensação de um prazer rápido, que é aquela coisa de clicar na compra e ficar esperando a encomenda chegar. Realmente é bom demais. O problema é que nada disso resolve de verdade. A comida pode virar compulsão alimentar, as compras podem gerar ainda mais dívidas para a mãe e aí consequentemente vir culpa. Então o que no início era um alívio imediato se transforma numa bola de neve ainda maior. Por isso que o jeito certo, na minha visão, é conseguir compreender que as coisas não vão resolver com uma simples atitude. É preciso entrar em um processo de mudança que exige tempo, constância
e dedicação. E quanto antes você entrar nesse processo, melhor. Porque aí você não vai ter aquele desespero de precisar que tudo se resolva naquele mesmo segundo. Então, quando você realmente investe nesse processo, aí sim a mágica começa a acontecer, porque você está no ponto de conseguir analisar sua vida por novos ângulos. Por exemplo, o casal pode perceber que as discussões sobre a educação dos filhos não seja só sobre os filhos, mas quanto cada um se sente desamparado dentro da relação. Um problema que na verdade é entre eles, mas que não é reconhecido, acaba transbordando para as crianças, que não tem nada a ver com a situação. E aí isso vai gerando uma bola de neve. Então, quando eles conseguem enxergar isso por uma nova perspectiva, o padrão que parecia não ter saída começa a ter possibilidades de solução. Em vez de gastar energia com a briga com os filhos, que não tem nada a ver com o problema real, eles podem direcionar os esforços deles para a raiz da questão toda, que é a sensação de nenhum deles estarem se sentindo valorizados dentro da relação. E aí, com mais reconhecimento e apoio entre eles, a sensação de sobrecarga diminui para os dois lados. E com esse peso aliviado, surge até mais disposição para enfrentarem juntos outros desafios, como, por exemplo, as dívidas financeiras. E eu não estou falando aqui que é um caminho simples. Esse casal não vai se acertar de uma hora para outra. Mas quando eles mudam a perspectiva do problema, eles abrem espaço para enxergar novas possibilidades. E com elas nasce a esperança de que existe sim um caminho a ser seguido, não só a repetição dos mesmos erros. E o mais importante de tudo é que é um caminho que traz a esperança de volta. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Então agora, finalmente, vamos entrar na análise do filme divertidamente. E eu escolhi esse filme porque eu acho que a alegria é um exemplo perfeito por essa busca desesperada de respostas rápidas que existe dentro da gente. Por exemplo, quando a Riley se muda de cidade e a alegria tenta a todo custo transformar isso em uma experiência positiva. Ela não suporta a possibilidade de que algo dê errado. Ela precisa ficar inventando cenários otimistas de que tudo vai ser perfeito. Ela fala que a nova casa vai ter escorregadores gigantes, que vai ser um castelo, qualquer coisa para evitar a possibilidade de que algo dê errado. Vendo superficialmente, parece até que bom. Até porque socialmente a gente aprende que pensar positivo é o ideal. Mas quando a alegria insiste em enxergar só os bons cenários, ela distorce a realidade e impede que a Riley entre em contato com o que está realmente acontecendo dentro dela. Quando a gente deixa de encarar essa verdade, a gente fica mais longe de enxergar as reais possibilidades de novas perspectivas e pode ajudar a gente a lidar com a dor de uma outra forma. No caso da Riley, a questão não é se a nova casa seria legal ou não. O que estava em jogo, na verdade, era o luto por ter deixado a vida anterior para trás. A escola, os amigos, a rotina, tudo que trazia uma segurança para ela. Então, por trás da tentativa de ficar feliz o tempo todo, existia um desamparo muito grande e um medo de não ser mais amada, de não se conectar com os novos colegas e de não se sentir pertencente à nova cidade. Enquanto ela não entrasse em contato com toda essa tristeza, frustração e medo, ela ia continuar repetindo os padrões que ela estava tendo até o momento. E acho que aqui vale explicar um pouco melhor os 3 sintomas que a Riley tinha que fazia com que ela ficasse presa em uma situação que parecia sem saída. O primeiro é a alegria ilusória, que é justamente dela tentando encontrar saídas mágicas para os problemas dela e para não ficar triste. E em segundo, é a submissão, quando ela precisava ser a boa menina para dar orgulho para os pais. Então ela precisava deixar de lado tudo que ela estava sentindo para facilitar a vida dos pais que já estavam passando por um momento difícil na vida deles. E em terceiro, as explosões de raiva, que é quando ela respondia aos pais, que tinha alguns pequenos surtos e chegou até a tentar voltar para a casa antiga sozinha. Essas eram as tentativas dela de lidar com a dor interna sem lidar com elas de fato. Mas aí surge a personagem tristeza. Ela é a representação da nova perspectiva. Mas aí a alegria, no desespero de melhorar a qualquer custo, mantinha a tristeza preso naquele círculo que ela fez, impedindo que a tristeza contribuísse. E é isso que acontece com todos nós em alguma medida. A gente sufoca a possibilidade de enxergar novas perspectivas para tentar resolver tudo da forma mais rápida e prática possível. É desconfortável seguir o caminho que pode gerar novas perspectivas, porque não é tão gostoso e rápido quanto o discurso das respostas prontas promete pra gente. Mas infelizmente, é só assim que a gente dá espaço para encontrar novos olhares para aquilo que parecia sem saída. E isso ficou muito bem representado no filme. Foi quando a Riley abraçou a tristeza, ou podemos dizer também uma nova perspectiva, que ela pôde encontrar um novo caminho para o sofrimento dela, que foi o acolhimento real dos pais dela e dela mesma. E aí ela pôde começar a elaborar o luto de tudo aquilo que ela perdeu. Mas também surgiu a esperança de criar uma nova vida na sua nova realidade. Então percebe o que aconteceu aqui nesse filme? A solução da Riley não veio tentando forçar uma solução mágica. Veio quando ela mudou a perspectiva. E é isso que eu proponho para vocês fazerem aqui junto comigo.
E eu posso te provar que isso funciona com um raciocínio lógico muito simples, porque a gente pode separar qualquer problema basicamente em 3 tipos diferentes. Os problemas que a gente tá perdido e não sabe o que fazer, os problemas que a gente sabe o que fazer, mas não sabe como, e os problemas que vão além da nossa realidade individual, como situações sociais graves. Por exemplo, sustentar uma família inteira com um salário mínimo. Então, apesar de serem problemas bastante diferentes, todos eles têm algo em comum, que é a sensação de não enxergar uma saída. O primeiro tipo, quando a gente está perdido e não sabe o que fazer, é onde a maioria das pessoas estão. A situação parece sem solução e aí isso paralisa. Seu cérebro tenta te convencer que esse não tem o que fazer é um fato, mas na verdade é uma percepção. A falta de solução é quase sempre uma falta de perspectiva. E a certeza de que não tem saída é justamente o que te impede de encontrar uma, porque você já desistiu. Ou seja, o problema não é que não tem saída, é que você ainda não consegue enxergar. Já o segundo tipo, que você sabe o que fazer, mas não sabe como, o problema é o mesmo. Não saber como agir também gera essa desesperança de que você nunca vai conseguir colocar em prática. Então você precisa de novas perspectivas para entender o motivo que você não consegue fazer o que você sabe que precisa. E no terceiro tipo, quando o problema é estrutural, como a desigualdade social, a gente sabe que não tem uma solução imediata ou individual. Mas isso não significa que nada pode ser feito. Sempre existe algum espaço para alguma melhora, alguma escolha que você ainda não percebeu, alguma microação que pode aliviar parte do peso. Provavelmente não vai resolver o problema inteiro, mas torna a realidade menos insuportável. E isso, para quem está vivendo essa situação, já faz toda a diferença. E quanto mais dessas brechas você identifica, mais condições você tem de lidar com a situação de forma menos dolorosa. Então, em todos os casos, do mais simples ao mais grave, o ponto comum é a necessidade de enxergar uma saída onde parece não existir. E é exatamente isso que novas perspectivas oferecem. E agora você pode estar perguntando, como que a arte ajuda com isso? Então eu digo que quando a gente está preso em um problema, o nosso pensamento gira em torno das mesmas ideias. E isso gera aquela sensação de que não tem saída. E você não vai pensar diferente se continuar vivendo exatamente sempre do mesmo jeito. Então, filmes, séries, músicas e livros quebram esse ciclo e proporcionam que a gente enxergue as nossas dores e conflitos de uma nova maneira. Tem um monte de estudos, da neurociência inclusive, que mostram que quando a gente está em contato com a arte, são ativadas as áreas do nosso sistema límbico, que são as nossas emoções, e também do córtex pré-frontal, que é a nossa área da reflexão. Isso significa que a mente interpreta o que a gente assiste, ouve e lê como uma experiência real. Ou seja, através da arte, a gente consegue acessar milhares de situações diferentes sem precisar viver elas na nossa pele, porque neurologicamente o cérebro registra essas experiências como vividas. E com o método que eu criei, que eu chamo de perspectiva infinita, eu não utilizo só a arte, que ela por si só já é muito poderosa. Eu adiciono 2 elementos que potencializam muito mais tudo isso. O primeiro são as teorias psicológicas, porque quando você conecta essas experiências que a arte traz com os conhecimentos dos principais teóricos do comportamento humano, o entendimento se aprofunda de uma maneira que você não imagina. E o outro elemento são as trocas em grupo, que é um espaço em que as perspectivas se multiplicam de forma exponencial, porque cada relato amplia a visão do outro, criando ângulos que sozinhos a gente nunca teria pensado. Então a arte desperta, a teoria organiza e o grupo amplia. É uma combinação estrategicamente pensada para que a gente desenvolva novas formas de enxergar as dificuldades da nossa vida. Não tem nem comparação com você tentando lidar sozinho com seus problemas. Então a Oficina da Mente é uma comunidade de autoconhecimento que usa análise de obras artísticas para quebrar padrões emocionais que travam a nossa vida. Eu vou até abrir para vocês aqui um mapa mental para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou falando aqui. Então aqui é a perspectiva infinita. Então como primeiro pilar a gente tem as análises psicológicas, que tem a compreensão da teoria. Então primeiro a gente estuda os mecanismos de defesa, e aí tem vários, né? Tem negação, projeção, idealização, racionalização, triunfo, cisão, identificação projetiva, entre várias outras coisas, que claro, né? Não vou ficar falando disso no meio das aulas, dessa forma toda teórica. Eu trago exemplos bem práticos em que a gente consegue acessar tudo isso. Então é basicamente, eu estudo, decodifico essas coisas e trago de uma forma simples nas análises. Tem também padrões de comportamento que a gente identifica, né? Nos relacionamentos amorosos dos personagens, nas amizades, na relação com os pais e com os filhos, no ambiente de trabalho, né? E tudo mais, em qualquer situação da nossa vida. E também questões do desenvolvimento, manutenção e resolução dos traumas. Então a gente passa também para entender como que funcionam os traumas do início
ao fim dele. Estudamos também os estágios do desenvolvimento emocional. Então, aí que tem a dependência absoluta, dependência relativa, rumo à independência, independência relativa, né? Então, são termos técnicos e teóricos, mas, como eu falei, né? Não jogo assim. Eu entrego mastigado para vocês com exemplos tanto da vida real quanto dentro das análises de filmes, séries, músicas e livros. E também tem o impacto do ambiente na nossa vida. E aí tem a outra parte também do espelhamento emocional, que é quando a gente junta essa teoria com os personagens. Então, se a gente pega o divertidamente mesmo, né? Quais são os conflitos do personagem? Então, a Riley, por exemplo, é lidar com a frustração. Como surgem as questões dos personagens? Da Riley. Não conseguir elaborar o luto que ela está vivendo. Como que eles lidam? A Riley tenta lidar dando respostas imediatas e impulsivas, que é basicamente a alegria falando, né? Consequências da forma que eles lidam. A Riley distorce a realidade e não consegue se desenvolver. E como eles resolvem ou não resolvem. Então a Riley, ela consegue encontrar novas perspectivas quando aceita e acolhe a tristeza. Então aqui a gente faz essa conexão entre a teoria e a obra artística que a gente está analisando. E também tem a análise da vida comum, que eu pego a teoria, misturo com a arte e depois dou muitos exemplos práticos de como que isso pode acontecer na nossa vida do cotidiano. E o outro pilar são as vivências em grupo. Tem, como eu já falei, né, a experiência pessoal única. É aquela coisa de que cada pessoa vai ter uma forma única de enxergar o mundo. Então, se uma outra pessoa assiste divertidamente, ela vai ter uma outra visão. E aí, quando ela fala pra gente, a gente amplia a nossa forma de enxergar também. Por isso que se multiplica de forma exponencial. Então, a gente aproveita muito a experiência única dessa outra pessoa que está dentro da oficina. Tem também o acolhimento real, porque como são pessoas que estão buscando esse autoconhecimento, elas naturalmente também já têm esse lado mais acolhedor e de conseguir entender que o outro também está passando por esse processo. Então, quando alguém desabafa algo, praticamente todo mundo consegue ter essa capacidade de acolher, escutar e aconselhar a pessoa que está desabafando. E isso também traz uma transformação gigantesca, que vai muito além de teoria e de conseguir entender como que a vida funciona. É a gente conseguir sentir que está num lugar em que a gente pertence e que a gente é bem-vindo. E tem também, claro, o aprofundamento das análises. Porque, como eu falei, eu trago a minha visão junto com a teoria, e aí, quando as pessoas se expressam, a gente vai multiplicando isso cada vez mais, criando, então, a perspectiva infinita. Então, agora, para explicar como que funciona na prática a oficina, toda semana a gente se junta para fazer uma análise de alguma obra artística. Atualmente, a gente faz às 8 horas da noite numa quarta, então pode ser de um livro, de um filme, de uma música, de um personagem. Toda semana a gente está lá. A gente se junta numa sala do Meet e aí eu faço minha análise por 1 hora, mais ou menos. Então são as aulas da oficina. E aí depois eu abro mais uns 30, 40 minutos para o pessoal falar. E aí o pessoal fala o que eles pensaram, como que tocou isso neles. E aí que a gente entra nesse momento de ampliar as perspectivas e também de poder desabafar e de ser acolhido. Então é um momento que está todo mundo mais mexido, de certa forma, porque a gente acabou de ter análise. Então a gente está aquecido com esses pensamentos e com essas novas perspectivas. Daí a gente pode, nesse momento de troca, ampliar tudo isso e ainda ser acolhido pelo que a gente está sentindo. Então a gente começa geralmente às 8 da noite e termina mais ou menos lá para as 9h30, 9h40. Então todas as semanas a gente está lá analisando alguma coisa e ampliando as nossas perspectivas. E aí tem também a plataforma da Hotmart, em que eu pego essas análises que eu faço e coloco nessa plataforma. Então a gente tem muitas e muitas e muitas análises que já estão lá, que daí você pode assistir quando você quiser. E a gente tem um grupo no Discord também, que eu vou abrir para vocês verem aqui. Então vou mostrar aqui para vocês, mas também não vou abrir as abas para manter a privacidade do pessoal. Então tem a aba geral aqui embaixo, que é onde a gente está conversando o tempo todo, todos os dias, seja para a gente se conhecer mais, seja para aprofundar alguma análise ou para fazer algum desabafo, né? Então todas as conversas da oficina a gente faz nessa aba aqui geral. Tem o registro das aulas, porque depois desses encontros ao vivo, eu passo alguns exercícios, que eu aproveito que o conteúdo está fresco na cabeça de vocês, passo algumas tarefas de reflexão para vocês absorverem ainda mais o conteúdo. Aí vocês botam nessa aba aqui os exercícios. Em cima tem os desafios, que a gente tem a competição da oficina. Então eu passo vários desafios para vocês fazerem e quando vocês completam, vocês ganham pontos. Daí a cada 2, 3 meses eu dou uma premiação para vocês. Seja uma caneca personalizada, uma garrafinha, entre várias outras coisas. Que é uma forma da gente estimular a interação e também a reflexão sobre a gente mesmo. Então eu acho muito legal esses desafios e o pessoal participa bastante. É muito, muito legal mesmo. A gente tem também o registro emocional,
Então, dependendo de como a gente está se sentindo e quer desabafar, a gente entra nessa aba aqui e faz um desabafo do que a gente está sentindo. E aí o pessoal comenta, né, acolhe e tudo mais. Então tem um espaço para a gente poder expressar como a gente está se sentindo. Tanto a parte ruim, que a gente está mal, quanto também a parte boa e a gente está se sentindo bem, né? Então é o momento de compartilhar o que a gente sente. E isso ajuda muito a aumentar a interação, né, e a conexão entre a comunidade. A gente tem também as pequenas vitórias, porque às vezes a vida fica tão no automático que a gente nem repara no que a gente está melhorando. Então essa aba aqui é especificamente para a gente ficar atento a pequenas melhoras que a gente tem e de compartilhar no grupo. E aí a gente vai vendo, né? O pessoal melhorando, o pessoal compartilhando o que está melhorando. Então fica um clima bastante de desenvolvimento pessoal mesmo. Gosto bastante também dessa aba. Tem a apresentação de membros, que a gente tem um site em que a gente coloca lá uma foto nossa e a gente se descreve, justamente para a gente conhecer mais o pessoal da comunidade, saber os gostos de cada um, o que cada um prefere, né? Que filme eles gostam, o que gostam de comer e de observações e curiosidades aleatórias também. Tem o grupo de recados, quando eu preciso falar alguma coisa, né? Então eu basicamente me comunico por aqui quando tem alguma novidade na oficina. E a gente tem também a aba de indicações. Então, se o pessoal assistiu algum filme e quer indicar, ou conheceu alguma música, algum artista e fala também, então é um outro ambiente para a gente ter uma troca cultural mesmo, né? Então também é muito interessante as indicações que rolam dentro dessa aba. Então, basicamente, é aqui que funciona a nossa comunidade quando a gente não está nesses encontros ao vivo. Então, retomando o que a oficina oferece. Primeiro, análises ao vivo todas as semanas, na quarta-feira, às 8 da noite. A gente tem também todas as aulas gravadas que a gente faz nesses encontros ao vivo, fica na plataforma da Hotmart para você assistir quando você quiser, caso queira reassistir ou se você não pôde participar do encontro ao vivo. A gente tem também esse grupo exclusivo no Discord, que é onde a comunidade acontece, e a gente tem também as competições internas da oficina. Então são vários desafios que a gente vai mandando e conforme você vai cumprindo eles, você vai ganhando pontos e pode ganhar premiações exclusivas. Vou colocar aqui a foto de uma pessoa que já ganhou uma vez. Ela inclusive é uma participante que está sempre aí na disputa pelos títulos. Então tudo isso que eu te apresentei agora foi um plano concreto que eu criei, coloquei em prática e validei como uma forma bastante eficiente de quebrar esses padrões emocionais que a gente tem e de parar de repetir os mesmos erros. E para você ter acesso a tudo isso, o valor é de R$ 480, o valor anual, ou então R$ 49 por mês. Você tem acesso imediato a tudo assim que você faz o pagamento e todas as informações chegam no seu e-mail. Você também vai ter direito a 7 dias de garantia, então você pode assistir quantas aulas você quiser, vai conseguir pegar um encontro ao vivo para assistir também, para ver se faz sentido para você. E se você vê que não é isso que você quer, você recebe seu dinheiro de volta sem problema nenhum. É a forma mais acessível possível que eu encontrei de eu oferecer todos esses recursos que podem fazer com que você deixe de repetir os mesmos erros. Acredito que essa vai ser a forma mais acessível que você vai encontrar de cuidar da sua própria saúde mental de uma forma leve, divertida e num custo relativamente bastante baixo. Inclusive, te recomendo pensar o quanto você já gastou de dinheiro por repetir os mesmos problemas ao longo da sua vida inteira. Mas se já não fosse suficiente tudo isso, tenho mais uma coisa para apresentar para vocês como bônus. Não sei por quanto tempo isso vai durar, mas se você está vendo esse vídeo agora, você ainda vai ter acesso caso você entre na oficina nesse momento, que é a SEI, que são as coordenadas emocionais internas. Vou abrir aqui para vocês verem como que ela funciona, que é uma IA que eu treinei para que você possa jogar aqui tudo que você está passando e sentindo no momento, e ela vai te mostrar as principais questões que você está vivendo no momento, vai te ajudar a organizar tudo isso, vai te indicar quais são as melhores aulas para você assistir da oficina e vai fazer relação com o que você está passando com essas aulas. Então você vai poder me passar a situação que você está vivendo no momento e eu vou te entregar um relatório personalizado com tudo isso. Então eu vou te mostrar aqui na prática como que isso funciona. Aqui até tem, né, uma coisa que eu já fiz testando, mas eu vou botar uma outra situação aqui. Tenho baixa autoestima e isso me atrapalha nos meus relacionamentos. Aí, claro, né, você pode dar mais detalhes, mas estou pondo aqui só para vocês verem como que funciona. Aí agora a IA vai pensar, vai ver as principais questões internas que pode estar acontecendo com você e vai passar esse relatório. Então ela fala aqui, ó, pelo seu relato, as principais questões emocionais que percebo são o medo profundo da rejeição e a necessidade de usar máscaras para ser aceito. Quando você diz que a baixa autoestima atrapalha seus relacionamentos, isso geralmente indica que você sente que se as pessoas conhecerem quem você é de verdade, com suas falhas e inseguranças, elas irão embora. E aí, enfim, né? Aí fala mais um pouco. Daí, para te ajudar a lidar com esse peso, recomendo essas duas aulas. Primeiro, Gênio Indomável,
máscaras e intimidade. Essa aula é essencial para entender como a insegurança molda o comportamento nos relacionamentos. O que você vai encontrar? Uma análise sobre como o personagem Will mente sobre sua história e família para se proteger, acreditando que sua verdade é monstruosa, demais para ser amada. O professor, né, no caso eu, discute como a busca pela perfeição, na verdade, afasta as pessoas, enquanto a vulnerabilidade e os defeitos são que realmente criam a intimidade. Diálogo com sua demanda. Se a sua autoestima está baixa, você pode estar agindo como eu, criando personagens para ser gostado. A aula te ajudará a perceber que ser amado por todos, mas não ser amado por ninguém, é a sensação mais solitária do mundo. E que o caminho para relacionamentos saudáveis exige o risco de ser você mesmo. E aí tem mais uma outra sugestão aqui, né, da aula Eu Me Amo, mas vou ler essa só para vocês entenderem como é que funciona. Então, a SEI é essa IA personalizada que vai te dar um relatório falando o que você está vivendo no momento, quais aulas assistir e como que o seu estado no momento se dialoga com os assuntos dessa aula. Então, isso não é uma resposta mágica que vai solucionar todos os seus problemas, mas são coordenadas para você não ficar solto como você está agora. Porque o maior problema não é o problema em si, mas de você estar totalmente perdido nele. Porque se você tem um problema e sabe mais ou menos por onde caminhar, já surge uma esperança de conseguir lidar com isso, e aí você está no trajeto. É só continuar seguindo ele. O problema é estar como você tá agora, perdido, se sentindo mal, com desesperança e repetindo os mesmos erros. E como eu falei, não sei por quanto tempo eu vou deixar esse bônus gratuito, porque essa vai ser uma ferramenta que vai ser cobrada no futuro, a parte da oficina. Então, se eu fosse vocês, eu aproveitaria agora, porque é uma ferramenta que realmente é muito útil para você conseguir se encontrar no meio da confusão mental que você pode estar vivendo no momento. Então, agora eu te digo que se você já tentou fingir que tá tudo bem, ou então já tentou resolver seus problemas sozinho, ou se anestesiou com distrações, ou se empurrou a dor para debaixo do tapete e nada disso funcionou até agora, talvez a oficina da mente realmente seja para você. Um lugar em que você vai ter uma enxurrada de novas perspectivas capazes de transformar problemas que pareciam sem saída em caminhos possíveis. E o mais importante, trazer a sua esperança de volta. Então, clica agora no botão que tem nessa página e vem com a gente encontrar novos olhares para a sua vida. Você não vai ter todas as respostas agora e nem precisa ter. Só precisa dar o primeiro passo. E ele começa aqui.